Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter um tempo com Deus, tempo de oração, tempo de lermos e meditarmos na Palavra de Deus. Vamos orar como nosso clamor a Deus para que Ele esteja conosco nesse encontro, nesses minutos que estaremos consagrando a Ele. Querido Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, Te louvando, Te agradecendo pelo dia que tivemos. Sabemos que a Tua mão poderosa esteve sobre nós, nos guardando, nos conduzindo, nos sustentando, nos protegendo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que é tão real em nossas vidas. Nós Te louvamos e agradecemos. E consagramos a Ti esse tempo que aqui teremos de oração, partilha da palavra. Nós nos achegamos a Ti, sabedores que somos falhos, somos pecadores, não merecemos nada, temos nada para apresentar que coloque dentro de nós algum mérito. Não merecemos nada. Nos aproximamos unicamente confiantes na Tua misericórdia, confiantes no Teu amor. Acolhe-nos na Tua presença e fala aos nossos corações, porque nós reconhecemos, precisamos mais de Ti, mais da Tua sabedoria, mais das Tuas bênçãos. Tenha misericórdia de nós, ouça as orações do Teu povo, orações que cada um estará colocando na Tua presença. Acolha-nos, Senhor, e derrame sobre nós do Teu cuidado, da Tua bênção, e nos alimenta espiritualmente, Paizinho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. 1º de outubro, um novo mês se iniciando. Nós também como você, quem sabe, já deve ter visto nas redes sociais aí, nós já divulgamos, nós nos unimos à campanha Outubro Rosa. Fala sobre o cuidado da saúde da mulher. Previna-se, cuide-se, porque o nosso corpo é um presente de Deus. Devemos zelar por ele. Devemos cuidar do nosso corpo. Então, de forma especial, nosso clamor neste mês de outubro é: mulheres, cuidem da sua saúde. Prevenção é o melhor remédio. Então, cuide-se, faça os exames, prostre-se também diante de Deus, que é o médico dos médicos, para que esteja guiando, abençoando, cuidando da tua vida. Amém? Dona Gislaine, boa noite. Jesus abençoe. Abençoe seu lar. Essa mamãe agora de dois presentes de Jesus. Uma menina e um menino. Glória a Deus por isso. Quem mais estiver por aí, dá um oi. Eu ainda não me acertei com esse formato de rede social aí. Eu não vejo quem está aí. Seu Ernesto, Dona Celina, lá de Erechim, Jesus abençoe. Abençoe este lar, estes avós faceiros. Outubro, 3 meses para o final de ano. Você já se deu conta disso? 3 meses. De 12, só falta 3. Lembra daqueles planos que você fez no início do ano? Você conseguiu colocar todos em prática? Você está caminhando por eles? Ou você não saiu do zero? Aquelas mudanças que você se propôs a fazer
Já conseguiu? Está avançando? Ou ainda nenhum sinal? Ainda há tempo. 3 meses. É muito tempo para nós recomeçarmos, para nós tomarmos nossa decisão por Jesus, para nós nos consagrarmos mais a Ele. Mais do que tempo de nós assumirmos um compromisso com o Senhor, fazermos um voto com Ele e avançarmos para um novo tempo, uma nova estação na nossa vida. Então, não deixe passar mais tempo. Tome essa decisão hoje, assuma esse compromisso hoje com Deus, entregue sua vida hoje a Jesus, se você ainda não fez isso, e ande com Ele. Tem uma palavra, né? Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então, sabe aqueles planos, aqueles sonhos, aquele planejamento de mudança, de superação de alguma limitação que você assumiu lá no início de ano e ainda não saiu do papel? Comece, decida, porque se Deus começar a agir na tua vida, nada pode parar. Vem decepções, vem. Vem impactos, o inimigo ataca de todas as maneiras possíveis. Ele não quer que a gente tome a decisão de abraçar a Jesus. Ele não quer que você mude de vida, mude de atitude. Mas Jesus nos desafiou a isso, mudança de vida, nos achegar a Ele. Então, já que falta 3 meses deste ano de 2025, então tome essa decisão, avance para essa nova estação de comunhão íntima com o Pai, porque nele está vida e vida em plenitude. Dona Vânia, seu írio, família, Jesus abençoe vosso lar. Muito bem, gente querida de Jesus. Nossa série de pregações, o verdadeiro discípulo. Nós aqui já falamos sobre 3 temas, né? O verdadeiro discípulo se rende, é a lógica de abrir mão da minha vontade, porque Jesus é que nos diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, abra mão da tua vontade e pega a minha cruz e siga-me, assim disse Jesus. Então, a gente se rende a Ele, sabendo que a vontade dEle é soberana, é melhor. Segundo tema foi santidade, como estilo de vida, porque nós somos chamados a sermos imitadores. O discípulo é um imitador do Mestre. Nosso Mestre é Jesus Cristo e Ele nos chamou a uma vida santa. Ele deu-nos um exemplo para nós seguirmos. Em terceiro lugar, semana passada, nós trabalhamos o tema: o discípulo de Cristo conhece a si mesmo. O mundo, ele distorce a nossa identidade, isso é fatal. O pecado, ele distorce a nossa identidade, mas pela palavra de Deus, em Cristo, nós somos restaurados e relembrados que somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus e claramente cada um de nós tem um propósito através do qual pode servir na família de fé. Então, você tem um nome, um sobrenome e tem um porquê de você existir. Então, sim, aquele que entregou verdadeiramente sua vida a Jesus sabe quem Ele é. E nossa quarta mensagem: o discípulo extraordinário serve com excelência. Pessoal que foi se chegando, Maria Luísa, família, Jesus abençoe vosso lar. Mari, Fábio,
Pietro, família, Jesus abençoe vosso lar. Vamos para o texto, Romanos capítulo 12. E aí, como tema de casa, para a gente relembrar dos 3 temas, né? Releia todo o capítulo 12. É em cima desse capítulo que nós estamos trabalhando, né? Essa série de pregações ainda terá mais uma pregação, né? Através e a partir de Romanos capítulo 12. A reflexão de hoje, dessa semana, né, está em cima dos versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. O amor não seja fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Vou ler aqui da Bíblia, para a gente avançar um pouquinho mais, além do versículo 10. Então, deixa eu recomeçar aqui. Capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-vos, alegrando-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos. Praticai a hospitalidade. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Graças a Deus. Como sempre, nós temos a companhia aqui da cachorrada. Tem um monte de cachorro aqui, inclusive a minha, a princesa, que ela gosta de fazer barulho e participar das nossas conversas, né? É bênção a gente ter um bichinho, né? Em outras palavras, poderíamos estar dizendo que Paulo, ele, nesses poucos versículos, ele replica ou traz, em outras palavras, a fala de Jesus, que registrou o evangelista João, capítulo 13, verso 34, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Sim, o serviço de excelência, ele é claro para nós como cristãos, ele tem como referência Jesus Cristo, que esvaziou-se de si mesmo, que se fez servo de todos, para escândalo de muitos, né? Lembram da figura de Pedro? Quando ele pegou a bacia para lavar os pés dos discípulos, fazendo algo que cabia a um escravo, que era uma função de um escravo, Pedro se revolta. E assim até hoje muitos não aceitam a ideia de que Deus poderia se colocar na condição de servo, de que Deus morreu numa cruz. Realmente, aquele que está no mundo não entende nada disso. O apóstolo Paulo que fala sobre isso, né? Ele dizendo que Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Realmente, o mundo não compreende a grandeza do amor de Deus. Como o Todo-Poderoso se fez um bebê. Nasceu numa estrebaria mal cheirosa, num ambiente, numa família humilde, num pequeno povoado. Ele podia ter nascido num palácio. Por isso que muitos não conseguem entender e nunca vão entender a grandeza do amor de Cristo. Mas quem entendeu, por isso que o apóstolo Paulo diz que esse amor nos constrange. E esse amor nos motiva a servir com excelência. Se Ele, o Todo-Poderoso, se fez humilde, veio para nos servir, veio para nos resgatar, nós que fomos agraciados com tamanha bênção,
devemos servir. Como nossa gratidão. Afinal de contas, nós não somos merecedores porque somos pecadores. Então, a base do serviço no ambiente cristão é o amor. Por mais que alguém possa dizer que é possível servir sem amar, mas na verdade não tem como. Não tem como. Na verdade se torna algo vazio. Agora, pode ser até possível você fazer ações sem amor. Mas é impossível alguém amar sem servir. Então, se você já entregou a tua vida a Jesus, você compreendeu o amor de Deus e você tem amor, aquele mesmo amor que Jesus tem para com os perdidos, se você já entregou sua vida a Ele, você já chegou nesse nível de amor, você não vai ficar de braços cruzados, você vai ter o desejo de servir, de colocar a mão na massa, de fazer parte. Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósitos, ele nos diz: o serviço não nasce do amor, o serviço que não nasce do amor é apenas ativismo vazio. Muitas pessoas servem pelos mais diferentes motivos. Desejo de ser reconhecido, nesse contexto atual de ganhar likes, de ganhar curtidas, ganhar seguidores. Outros servem por ganância, outros por sentimento de culpa, outros até mesmo por religiosidade. Mas Romanos 12, a palavra de Deus nos ensina que o serviço cristão surge do amor sincero. Pois quem foi alcançado e transformado pelo Evangelho vive em amor e, consequentemente, serve ao próximo. Nós fomos salvos de graça, é graça, para que ninguém se glorie. Mas não tem como alguém que foi alcançado pela graça ficar de braços cruzados diante da necessidade do outro. Ele vai querer estender a mão, ele vai querer abraçar o outro, ele vai querer se dispor e servir. Ele vai querer contribuir, sim. É claro, para que possamos servir uns aos outros é necessário que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Olha essa frase de Carlito Paz, pastor batista, ele diz: eu posso até doar sem amar, mas eu não posso amar sem doar. Então eu amo a causa de Jesus, eu já abracei a causa de Jesus, eu me coloco a serviço, eu vou começar a me doar do meu tempo, dos meus talentos, dos meus tesouros. Em uma comunidade autêntica, as pessoas elas se unem e estão dispostas a fazer sacrifícios. Sacrificar o seu tempo, em vez de, quem sabe, passear, em vez de, quem sabe, ir para uma pescaria, estão lá servindo numa promoção, servindo num evento, numa atividade. Porque eles têm um compromisso com o Senhor. Em vez de estar gastando para qualquer outra coisa, estão lá dizimando, contribuindo com fidelidade para que a estrutura da igreja seja saudável, alcançando vidas, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Mas vamos lá. Quem for estar chegando aí, Dona Nelly, boa noite. Jesus abençoe este lar, Dona Nelly, seu Odir. Jesus os abençoe. Para servir verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência. 4 princípios aqui. O primeiro deles: seja verdadeiramente você. Veja o primeiro versículo: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Em síntese aqui, é que você sirva sem máscaras, sem fingimento, sem hipocrisia, mas sim que você seja
sincero. Seja você mesmo. E quando a gente diz você mesmo, é aquela pessoa que foi alcançada por Jesus e impactada pela graça de Deus. Não quer dizer que quando a gente diz que seja você mesmo, que as pessoas a quem você está servindo vão conhecer o seu lado, digamos assim, arrogante, estourado. Não, porque quem está em Cristo já morreu para essas coisas, já é uma nova criatura. Então, para servir verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência, seja verdadeiramente você, sem fingimentos, mas com amor sincero, como Cristo fez ao se dar por nós naquela cruz. Segundo lugar, atenda às necessidades reais do teu próximo. Veja o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso quer dizer dedicar-se uns aos outros. Porque nós somos parte, ao sermos resgatados por Cristo, entregamos nossa vida a Jesus, e assim sermos resgatados por Ele e integrados na família de Deus, nós nos preocupamos e zelamos por aqueles que são parte da família, aqueles que são seguidores de Cristo. Afinal de contas, é como se fosse do meu sangue, somos da mesma família. Então, eu busco servir com fidelidade, em amor, sem máscaras, atendendo às reais necessidades, como Cristo veio, mesmo nós não merecendo, mas veio e se deu em nosso favor, dando-nos exatamente aquilo que estávamos precisando, atendendo-nos na nossa real necessidade. Ciúmes e inveja estão impregnados na sociedade humana, como uma das suas marcas. Mas é preciso lembrar que nós, aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, morreram para o pecado e em Cristo são novas criaturas. Então, no ambiente da família de Cristo, não há ambiente para ciúmes, invejas, mas uns ajudam os outros e os ajudam a avançarem, a superar suas limitações e a crescerem. Terceiro lugar, para servir verdadeiramente uns aos outros com amor e excelência, faça pelos motivos certos. Versículo 11 de Romanos 12 nos diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la com a motivação certa. Se não tivermos cuidado, corremos o risco de fazer as coisas certas, porém sem coração, sem paixão. Vamos para alguns exemplos aqui. Não basta ler a Bíblia, é preciso ter paixão pela palavra, aquela vontade de querer da sabedoria de Deus, provar, beber da fonte de água viva, que é a Sagrada Escritura. Não basta entregar dízimos e ofertas, é necessário dar com alegria. Essa é a orientação da palavra. Não como alguém que, já que estão dando, vou dar também. Já que o reverendo está fazendo um apelo, então vou contribuir. Já que os outros estão fazendo, como um imposto. Não, tem que ser com alegria. Como alguém que é parte daquela família e quer que essa família avance, supere suas limitações e cresça. Terceiro lugar, não se trata apenas de frequentar uma congregação, mas é de ter prazer na comunhão. Eu sou parte daquela família, eu tenho um compromisso com aquela família. Então, novamente aqui, faça pelos motivos certos, sirva pelos motivos certos. Em quarto e último lugar aqui, para a gente concluir, para servir verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência, faça da maneira certa. Romanos 12, versículos 12 e 13. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai
com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Servir verdadeiramente em amor é dar a outra pessoa o que ela mais precisa, mesmo quando ela não merece. E ainda, ao dar da melhor forma possível. Lembremos-nos sempre de Jesus. Lucas 6, verso 29 descreve o seguinte. É uma orientação de Jesus. Se alguém pedir que ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir a sua capa, dê também a túnica. Isso é servir com excelência. É ir para além do nosso alcance. É aquele esforço, aquele sacrifício que eu faço. Afinal de contas, eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o próprio Senhor. E tem algo importante aqui. Se a gente fizer com as nossas próprias forças, logo nos decepcionamos com as pessoas. Podemos até nos decepcionar com os nossos líderes, com aquelas pessoas a quem a gente ajuda, porque quem sabe elas não vão corresponder, quem sabe elas vão nos trair, até fazer ameaças e assim por diante. Sempre que o fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Por isso que o próprio Jesus disse que aquilo que a tua mão direita der, a tua esquerda não precisa saber. Você serve sem esperar nada em troca, porque na verdade o que havia de mais precioso, de mais nobre, que a tua redenção, a tua salvação, é a eternidade juntinho do Senhor. Cristo nos deu e foi de graça. Então quando a gente serve, quando a gente faz obras no sentido de servir aos outros, não é porque isso vai nos acrescentar alguma coisa na nossa salvação, não, porque a salvação já é completa. Cristo ofereceu um sacrifício único, completo, suficiente pelo pecado de todo mundo. Somos salvos por Ele, por graça. Mas quem foi alcançado por esse amor, quem tem certeza da sua salvação, não consegue ficar de braços cruzados e sempre está disposto a servir. Para a gente concluir aqui, o serviço em amor e excelência se manifesta de forma autêntica quando o verdadeiro eu é revelado na vida do crente. Quando ele responde às necessidades reais das pessoas. Quando acontece pelos motivos certos e quando é realizado de maneira certa. Preste atenção. O diabo não quer que você sirva a ninguém. O mundo tem uma mensagem muito clara. Cada um deve se virar e os melhores os mais fortes é que se sobressairão. Agora Jesus ensina que nós somos salvos por Ele. Devemos ajudar os mais frágeis, os menores, os desassistidos, os que sofrem, os que choram, os doentes, os que estão em crise. Talvez o que nos falta para entender plenamente a importância de servir, de se dar, é entregar verdadeiramente nossa vida a Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já disse teu sim a Jesus? Ele é Senhor sobre a tua vida? Esse negócio de ser cristão não é algo que a gente deve dizer da boca para fora. É algo que a gente deve viver verdadeiramente. Essa é uma das ênfases dessa série de pregações. Não é algo cultural, não é algo porque os outros estão fazendo eu vou fazer. Mas se eu disse sim a Jesus, se eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto eu sou um cristão, eu sou família de Deus, eu fui alcançado pelo amor de Deus, então eu sirvo. Porque eu sou parte dessa família. Eu fui
Ele me qualificou com dons, com talentos e me chama a servir como Ele serviu. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Oremos. Amado Deus, te louvamos, te damos graças. Graças pela tua palavra que nos nutre, que nos instrui, que nos traz a tua sabedoria. Graças te damos, ó Pai, que nos desafias a refletirmos sobre o nosso viver cristão. Afinal de contas, nós nos consideramos teus seguidores. Mas o que isso tem mudado o nosso viver? O que isso tem realmente mudado o nosso pensar, nosso agir, nosso falar? Porque se tem algo que Jesus enfatizou, é a necessidade de nos livrarmos da religiosidade fria e sem vida. Devemos ser verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus. Mas nós reconhecemos, Pai, que nos falta muito. Somos tão pequeninos, somos tão falhos, tão frios muitas vezes. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos melhores como teus seguidores. Nos ajuda na nossa vida de oração, Pai, quando não sabemos como orar. Ajuda-nos, ó Pai, a disciplinarmos nossa vida quando vem tantas opções, tantas atrações tentando nos tirar da tua presença, da tua comunhão. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrependermos dos nossos pecados, a nos arrependermos verdadeiramente, sabendo da gravidade do pecado que deixou e pendurou nosso mestre no madeiro. Ajuda-nos a compreender a gravidade do pecado e a buscarmos uma vida de santidade em Ti, Pai. Tenha misericórdia de nós e enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu Santo Espírito, Ele que é o nosso ajudador, o Espírito da verdade, para que compreendamos plenamente Tua palavra. Aquele que nos dá convicção espiritual, para que saibamos o que é certo, o que é errado, para que nos livremos de uma mera religiosidade. Porque nós sabemos que não é simplesmente dizer que eu sou dessa ou daquela igreja, mas eu tenho que ser de Cristo, a minha vida tem que ser impactada por Cristo. Pai, ajuda-nos a sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente teus seguidores, como tu esperas de cada um de nós. Toca o nosso coração com teu poder, ó Pai. Transforma nosso agir, nosso viver, nosso falar, nosso pensar. Que nossa vida como um todo seja guiada, inspirada por Ti, Jesus. É nas Tuas mãos que entregamos o nosso viver. É nas Tuas mãos que entregamos nossa vida como igreja Santa Semente. Tu sabes o quanto precisamos de Ti, da Tua instrução, do Teu cuidado. Corrige-nos onde estamos errando, Senhor. Inspira-nos para que avancemos, Te servindo e servindo com excelência. Abençoa-nos, inspira-nos e conduze-nos como igreja, ó Pai, para cumprirmos nosso propósito. Cada família que faz parte dessa família Santa Semente, cada família que é alcançada através dessa live, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Cada lar, Senhor, que está sendo alcançado através dessa live, seja cheio da Tua presença, seja cheio da Tua paz, Senhor. Vem sobre nós com Teu poder, com a Tua graça, nos inspirando, nos abençoando, operando cura, operando daquele milagre que tanto estamos buscando em Ti. Vem, ó Pai, toca-nos com o Teu sobrenatural. Restaura, cura, vivifica-nos, ó Deus,
para vivermos verdadeiramente nossa fé, sem fingimento. Toca nosso coração, ó Pai. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos nas Tuas mãos unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado conosco. Lembre-se, falta só 3 meses do ano de 2025. Então aqueles planos, aquele planejamento de mudar de vida, de começar uma nova estação, ir para um novo tempo, deixando coisas que desagradam a Deus para trás, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de se achegar mais a Deus, de firmar seu compromisso com Deus, porque nele está a vida. E se Deus está agindo, nada pode impedir. Se Deus é conosco, nele, por ele, somos mais que vencedores. Você tenha um abençoado mês de outubro, de recomeço, de assumir compromisso, né, na presença do Senhor. Mulheres, como igreja, nos unimos à campanha de prevenção e cuidado para com a saúde da mulher. Cuide da sua saúde. Nosso corpo, seu corpo, é um presente de Deus e nós devemos zelar por ele. Então, se cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde. Cuide desse dom precioso que Deus nos deu, que é a vida. Amém? Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua vida, hoje e por todo sempre. Amém. E te espero domingo, 2 cultos, 9 horas e 19 horas. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!